Povo de Deus, Jeremias, capítulo 27 e capítulo 28. Nós temos aqui mais dois capítulos que descrevem a situação contraditória, onde Jeremias profetiza uma coisa e vem outro profeta e profetiza outro. É de fundamental importância você entender, que nós já falamos isso em outro capítulo, que nós não temos, assim, diretamente nesse texto, e até em outros textos, uma palavra verdadeiramente de falsos profetas. Nós temos palavras de verdadeiros profetas, que realmente são profetas, e entre esses verdadeiros profetas, nós temos aqueles que por se deixarem levar para uma ocasião emocional, uma ocasião de má interpretação, eles acabam profetizando algo do coração deles e não do coração de Deus. O fato de eles estarem profetizando algo do coração deles e não do coração de Deus não significa que eles sejam falsos profetas. Hoje, há muitos pastores, verdadeiramente pastores, que muitas vezes vai no púlpito e prega algo que ele acha que é de Deus e que na verdade não é de Deus, é dele. Ele é ser humano, ele pode errar. Entendeu? Claro, e também há aqueles, naquela época do passado, né, e nos dias de hoje, que são falsos realmente. Esses nunca foram pastores e nunca foram profetas, são falsos profetas de origem. Nunca foram chamados e se envolvem nesse ministério por ganância, por outros interesses. Então nós precisamos distinguir isso. O falso que nunca foi chamado para ser profeta ou pastor, especificamente falando. E aqueles que não é falso, mas por algum momento da sua vida ele acaba achando que recebeu algo de Deus, na verdade está recebendo algo das suas emoções, de sonhos comuns que ele acha que é sonho de Deus. Ele acaba profetizando aquilo que ele acha que é de Deus, mas não é de Deus. E, essencialmente, o que nós vemos aqui em Jeremias são esses profetas que são verdadeiramente profetas, mas que em determinado momento da sua vida ele está profetizando da carne. Entendeu? Nesse contexto também tinha falso profeta, que é falso mesmo, intencional. Acredito que tinha sim, mas eu não consigo ver esses tipos de profeta retratado no livro. Eu vejo muito mais aqui profetas retratados, profetas verdadeiramente profetas, que pregam coisas erradas. Se Deus permitir, eu estou com uma mensagem para pregar que fala sobre isso, né? Verdadeiros profetas, mais ou menos assim, né? Verdadeiros profetas pregando falsas profecias. Ou então, falsas profecias pregadas por verdadeiros profetas. É uma mensagem que eu tenho, ou um estudo. Entendeu? Então, esse é o contexto que nós temos aqui. Então, o Jeremias aqui, é interessante que nós, inicialmente, temos aí uma sentença de Deus contra o seu povo, Judá, que esse povo seria subjugado à Babilônia, e o conselho é, olha só, não resista, porque se resistir é pior, vai ter mais morte. E até agora, no contexto geral, nós pensamos muito na relação Babilônia e povo de Deus. Mas aqui no capítulo 27, há uma revelação de que mostra que essa profecia, esse uso de Babilônia como ferramenta de Deus, é muito mais amplo, é lato. Ou seja, isso diz respeito também a outros povos, a outros reinos. E a mensagem que Deus manda para o povo de Judá por meio de Jeremias é a mesma mensagem para outro povo. Olha só, vocês foram entregues na mão da Babilônia. Eu sou o Criador dos céus e da terra, sou o Deus Todo-Poderoso, e vocês foram entregues à Babilônia. E o melhor caminho que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer é submeter isso, porque se vocês não submeterem isso, o estrago vai ser maior. Tá? E o texto vai mostrar que Jeremias é mandado por Deus para falar isso, para levar, né, um jugo, né, simbolicamente falando, para colocar algo na cabeça, né? Ó, leva esse jugo aqui, coloca esse jugo e fala, ó, esse jugo aqui é o jugo que Deus colocou sobre vocês, né?
Babilônia vai vir e vai subjugar vocês. Entendeu? Então ele fala simbolicamente para todo mundo. E aí, se Zedequias, o texto aqui fala de Zedequias, se reuniu com esses reis de outros lugares, possivelmente ele estava se reunindo justamente para fazer frente à Babilônia, né? A própria Bíblia Plenitude aqui, na sua nota de rodapé, levanta essa possibilidade, né? Provavelmente é uma rebelião contra a Babilônia, ou no mínimo uma rebelião de Zedequias contra a profecia de Jeremias. Então, ou eles estavam reunidos, ó, nós não vamos, não estão dizendo aí que Babilônia vai subjugar todos nós? Isso é falso, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Então nós vamos nos unir para nós guerrear. Não quero ver Babilônia vencer a todos nós. Isso é uma das possibilidades. Ou então, ele está reunindo com esse grupo, falando assim, ó, eu tenho uma sentença aqui de um profeta aqui, que está dizendo que a Babilônia vai se levantar contra nós. Vocês podem se unir a nós para nos combatermos Babilônia? Também pode ser isso. Mas como aqui a profecia aqui do capítulo 27 e 28 está mostrando que aquele povo vizinho, aqueles reis, também tinha a profecia, né? Estavam debaixo da sentença de Deus para ser subjugado pela Babilônia. Então, muito provavelmente, eles estão se unindo aqui, nesses capítulos, para tentar fazer frente contra a Babilônia. E vem Deus falando assim, ó, não adianta que vai acontecer, né? Vai todo mundo seguir, vai todo mundo ser subjugado à Babilônia, ok? Então essa é a base aqui do capítulo 27, o ai de Deus, a profecia de Deus contra esses povos. Olha o versículo 16 aqui. Também falei aos sacerdotes e todos este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhe deis ouvido, servi ao rei da Babilônia, vivereis, porque se tornaria essa cidade em desolação. Por que se tornaria essa cidade em desolação? Uma pergunta. Porém, se são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Então você observa que Jeremias ele não está declarando aqui que eles são falsos profetas. Irmão, se são profetas, se estão profetizando de acordo com Deus, né? Então você vai orar, não é isso? Para que o restante que está para acontecer da profecia não aconteça. Porque você já aprendeu que Deus falou que Babilônia ia dominar, mas isso aconteceu gradativamente. Vem um primeiro ataque, aí mata algumas pessoas, leva um utensílio, né? E aí os ataques vão acontecendo gradativamente. E já havia acontecido alguns ataques e alguns utensílios já tinham sido levados para a Babilônia. Aí veio o perguntar, não, mas Deus manda dizer que esses utensílios serão trazidos de volta. Aí Jeremias falou, não vai ser trazido de volta nada. Pelo contrário, vai ter mais ataque e os restantes dos utensílios serão todos levados para a Babilônia. Essa é a briga que se tem. Aí depois que o pessoal vai ser deportado lá para a Babilônia, vem os profetas e falam, Deus manda dizer que quebrou, o profeta Ananias no capítulo 28, Deus manda dizer que Deus quebrou o jugo da Babilônia e vocês vão voltar para a terra de vocês em 2 anos. Aí Jeremias falou assim, não, nada disso. Não é 2 anos não, vocês vão ficar lá 70 anos. Então fala o seguinte, você acha então que eu estou profetizando errado? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver então qual é a profecia que vai acontecer. Jeremias não entra em debate, vai embora,
E depois vem a palavra de Deus a Jeremias e fala: volta lá e fala a Ananias, capítulo 28 já. Vai lá e fala a Ananias, fala assim: ó, você está profetizando isso, 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 né? Então, para mostrar que você está errado, no final deste ano, aqui, versículo 15, ó, disse Jeremias, o profeta, ao profeta, ó, Ananias, ó, ao profeta. O texto está dizendo aqui, ó, ao falso profeta, não, ao profeta Ananias. Ele era um profeta. Naquela ocasião, ele estava profetizando coisa errada, mas isso não o desqualifica como profeta. Assim como não desqualifica um pastor quando ensina ou quando prega algo errado. Né? Muitas vezes o pastor prega em nome de Deus e foi da carne, mas ele é pastor. Às vezes ele ensina coisa errada, mas o fato de ensinar coisa errada não significa que ele é falso. Ele entendeu errado. Né? Ele fala em nome de Deus, muitas vezes é dele. Ele é humano. É o contexto aqui. E observe que o título aqui na minha Bíblia Plenitude, o título que não é Bíblia, o título é um acréscimo do editor. As notas de rodapé não são Bíblia. As notas de rodapé são comentários de um teólogo. Então o título aqui em cima não é a original da Bíblia. O título aqui em cima é alguém que colocou, o editor lá, é a interpretação dele. Aqui na minha Bíblia Plenitude, olha o título aqui no capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Ele não é falso profeta. Ele está no momento profetizando algo que não é de Deus, mas ele não é falso. Pelo menos aí, esse é o meu entendimento. E avalie você do que eu estou falando. Então, o Ananias, você vai morrer aqui, ó. Disse Jeremias, versículo 15, 28, 15. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias. Ou Hananias, eu acho que é Ananias, né? É com H aqui, eu acho que lê Ananias. Eu nem ouvi lá o Cid Moreira para ver se ele narra como Hananias ou Ananias. Não importa, é o profeta. O Senhor não te ouviu, não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, que é a profecia dele. Pelo que assim diz o Senhor a você, Ananias: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. O que aconteceu? Versículo 17. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Meu Deus. Oração de acordo com a palavra. Ó Deus, eu gostaria de ser usado assim pelo Senhor. Eis-me aqui, como pastor. Eis a tua serva aí, o teu servo que está agora fazendo essa devocional, está te ouvindo. Eu tenho para mim que ela também quer ser usada pelo Senhor. Com mão forte, poderosamente. Assim como o Senhor se revelou no passado com teus profetas, com as tuas profetisas. Use a nós, Pai. Nós queremos sermos usados assim de maneira poderosa. Nós queremos não mais ter apenas referências lá do passado, de coisas que o Senhor fez a nós no passado. Nós queremos ter experiências recentes, experiências poderosas, onde o teu fruir veio em nós. A tua palavra profética vem em nós. Nós queremos que nossos lábios sejam fluir das tuas profecias, da tua iluminação, Pai, da tua revelação a nós. Em nome de Jesus, ministro. Espírito Santo, leva essa mensagem ao Pai. Esse pedido ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Nós queremos ser vasos. Queremos ter experiências poderosas, assim como Jeremias teve, em nome de Jesus. Sim, e queremos também estar predispostos a cumprir a tua palavra, assim como Jeremias cumpriu. A sermos vasos nas suas mãos, assim como Jeremias foi. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor. Permita-nos essas experiências com o Senhor, em nome de Jesus. É isso, povo. Capítulo 27, capítulo 28, nós temos aí essa briga de profetas. Um verdadeiramente está sendo usado por Deus, e outros, não só um como outros, acham que estão sendo usados, mas não estão. E lembrando, aqui eu não estou vendo isso, em outras passagens nós vemos, lembrando que muitos desses sonhos que eles tiveram, e que foram sonhos verdadeiros, foram sonhos enviados por Deus como forma de castigo para que eles pudessem achar que era
verdadeiramente ao que ia acontecer, olha o detalhe. Muitas vezes o sonho realmente foi dado por Deus e eles, entendendo que aquele sonho era de Deus, eles iam proclamar aquele sonho e aquele sonho não aconteceria. E por que não aconteceria? Porque Deus já os estava castigando. Eu tenho falado com vocês. Como forma de castigo, Deus faz o buraco e joga no buraco, já castigando. Deus pode fazer isso? Pode. Se ele já fez, ele pode fazer de novo. Deus está fazendo isso hoje? Não sei. Mas que ele pode fazer, ele pode. Porque se ele já fez, isso significa que isso faz parte da caixa de ferramenta dele. E se essa ferramenta está lá dentro da caixa de ferramenta dele, a qualquer momento ele pode fazer uso dessa caixa de novo. Agora, se ele já está fazendo, aí eu não posso afirmar. Mas que ele pode fazer, ele pode. Isso eu posso afirmar. Ok? Outro detalhe aqui para nós encerrarmos. Mais uma vez, capítulo 28, versículo 1, fala o seguinte: Ananias, filho de Azul e profeta de Gibeão. Então, a Bíblia declara que ele é profeta. Mais uma vez. Versículo 4. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. E isso aí é profecia que Ananias está dando. Jeremias tinha falado 70 anos, ele está falando 2 anos. Aí Jeremias fala, então vamos ver quem está certo. Versículo 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Você está falando que vai ser 2 anos? Então amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Ok? Versículo 7. Mas ouve agora essa palavra que eu te falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Então, ou seja, o que eu estou profetizando não é nada novo, tá? Não é nada novo. Versículo 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será reconhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os casis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Ou seja, ele falou a palavra dele, o Ananias vai lá e fala o contrário, tira o jugo que estava no pescoço de Jeremias, que simbolizava o jugo que Babilônia traria sobre o povo. Eu falo, é assim? Então vamos ver se quem se cumprir, a palavra que se cumprir, essa é a palavra verdadeira. Jeremias vai embora. Eu aprendo aqui quando Jeremias vai embora, que há momentos, meus irmãos, que não vale a pena continuar discutindo. Você não já falou? Você não já tirou a palavra? Aí o outro continuou rebatendo? Então, há momentos assim, bom, já falei, o outro continua rebatendo, então encerra, vamos ver o que vai dar. Há momentos que não vale a pena continuar debatendo. E nós precisamos buscarmos sensibilidade ao Senhor para saber distinguir. Está pregando o evangelho. A pessoa replicou, você vai lá e está falando. Ela continua replicando? Tem que buscar sabedoria em Deus para saber o momento de calar. Bom, já falei, estou indo embora. Há momentos que tem que continuar. E há momentos que tem que parar. Nosso grande desafio é perceber o momento que você pode falar mais alguma coisa e o momento que tem que se calar. Bom, já falei, agora deixa o negócio acontecer. Vamos ver o que vai acontecer para ver quem está com a palavra verdadeira. Foi embora. Aí depois o Jeremias
recebe a palavra do Senhor. Aí sim, sob direção do Senhor, ele volta lá e fala com Ananias. Ananias, você quebrou esse jugo aqui, né? Pois é, agora Deus vai trazer um jugo de ferro, pior ainda. Eu vou fazer um jugo de ferro, porque o jugo antes que Deus mandou eu colocar, fazer, não é de ferro. Agora é de ferro, ou seja, pior ainda. Esse aí não vai ser desfeito, ok? E no final da história, vamos ver o que vai acontecer. Se é a minha palavra ou é a sua. Meu irmão, minha irmã, se você tem convicção de que a tua palavra é de Deus, se você tem convicção que a sua postura é uma postura de acordo com a palavra, descansa. Já falou o que tem que se falar. O outro está replicando. Descansa. Né? Deixa acontecer. Né? Tem até uma música do mundo, né, que vem no meu coração agora, que às vezes nós estamos na rua, nós ouvimos, né? Né? Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Há uma música do mundo que fala sobre isso. Né? Deixa acontecer naturalmente. E aí, vamos ver o que vai dar. Se é a minha palavra ou a sua. Deus vai confirmar. É isso. Fique então com essa palavra. É isso. E cuidado quando você classificar alguém como falso profeta. O profeta pode estar errado naquele momento ali, mas isso não significa que ele seja falso. E tenha cuidado, porque verdadeiramente existem aqueles falsos profetas que nunca foram chamados e só estão em nossos meios para conseguir vantagens e nos destruir, nos separar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.